Ó, fiscal de informação dizendo que está tudo ok. Vamos lá, vamos tentar ver se a coisa funciona, né? Vamos, vamos. Felipe, eu estava comentando aqui que eu fiquei curioso sobre o seu trabalho, né? A gente não se conhece pessoalmente. Eu estava fazendo uma live esse dia com a professora Raquel e ela comentou que tinha um projeto que ela usou para estudar, onde ajudou muito ela nessa fixação da leitura de lei. E sendo a leitura de lei, eu acho que uma parte muito importante, talvez aí a mais importante, inclusive, na preparação, e que a gente na correria vai deixando isso de lado, né? Eu digo, vamos chamar o Felipe aqui, vamos falar com o pessoal, ver como é que surgiu essa ideia. Mas antes de a gente entrar na questão da leitura de lei, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, né? Sua história como concurseiro, por que surgiu esse projeto. Muitos dos projetos, às vezes, surgem das dificuldades que a própria pessoa tem, né? Foi Então, deixo exatamente. aí Surgiu do a problema palavra de para que ler a lei. você se apresente aí para a gente e diga um pouco da sua trajetória. Tá, vamos lá. Meu nome é Felipe, eu fiz faculdade de Direito, fui advogado durante uns 7, 8 anos, mas sempre quis concurso público. Você está me ouvindo bem? Só uma dúvida. Tô ouvindo bem aqui. Então, tudo bem. Então, meu foco sempre foi concurso público. Eu gostava de advogar, mas tem um milhão de dificuldades que eu não gosto. Eu gostava, mas tinha. O meio campo eu não gostava. Eu gostava do final, do resultado, mas o meio campo eu não gostava. Aí decidi estudar para concurso. Só que no início eu pecava, que eu acho que em todo mundo pecava. Eu fazia todos os concursos que apareciam. Eu fazia concurso para advogado do Correio, advogado do CREA, servidor do Ministério Público, professor, fazia para tudo. E sempre ficava por 3 questões, 5 questões, aí ia bem, ficava por uma. Aí eu vi que não adiantava ficar nessa de atirando em todos os cantos, e o primeiro concurso que eu decidi focar foi o do TJ do Rio de Janeiro. Isso lá nos velhos tempos de 2013. O concurso Certo. foi em 2014, eu fui aprovado na lista, só que teve todo o problema do Rio de Janeiro, de arrecadação, o concurso foi suspenso, a nomeação só saiu em 2019. Agora eu sou Quantos, servidor do Rio de Janeiro há um ano, o concurso que era para ser de 1+1 durou 5 anos. O concurso foi bem complicado e nesse inteirinho, desde 2014, eu fui aprovado em mais 4 TRTs para oficial de justiça, TRT 23, TRT 14, TRT 11, TRT 15. Eu estou na lista esperando convocação, só que até agora nenhum deles me convocou, mas esperando. Da onde surgiu essa ideia de fazer o Revisa Lei, fazer esse estudo da legislação? Eu já fazia ele para mim porque eu achava chato estudar a lei. Você lê uma vez, lê duas, lê três, aí você acha chato. Como eu estudava, eu lia a lei e fazia perguntas, num pedaço de 1 a 4, num bloquinho, perguntas, qual é o prazo disso, pegava um artigo, tirava uma palavra-chave, botava uma lacuna, ou formulava uma pergunta sobre aquele artigo específico. Por exemplo, quais são os princípios fundamentais? Eu não precisava mais ler, eu tinha só que responder a pergunta. Se eu respondesse, eu já pulava o artigo. Só que eu fazia isso de certo. uma forma bem primitiva, com a minha letra, num papelzinho A4, eu guardava meio bagunçado, ia puxando, ia lendo, ia fazendo. Só que eu fui melhorando, aí eu comecei a fazer isso com civil, fiz quase todo o Código Civil para estudar para TRT mesmo. Aí eu Então, fiz isso, no seu estudo você fazia isso lá. Você pegava, já fazia isso. saía quebrando a lei todinha e botando lacunas nela, é isso? Lacunas ou perguntas, dependendo. Agora, uma que me veio de cabeça de civil foi qual é o percentual no caso de. Qual é o percentual que pode mudar o contrato, o valor do contrato? Era Certo, 10%. Fazer perguntas nesse sentido. Qual é o prazo do mandato de segurança? 120 dias. Faço perguntas assim. certo. Obviamente, perguntas mais complexas. Às vezes eu faço alguma maldade, eu mesmo troco um deverá por poderá, crio uma pegadinha, eu crio uma hipótese que não existe e vou elaborando perguntas para facilitar a leitura da lei, para tornar mais dinâmica. E bem ou mal a prova é isso, né? A grande parte das provas elas brincam, o percentual muito grande, o percentual bem grande da prova é brincar com a letra da lei. Se você tiver aquilo certinho, decoradinho, você vai bem na prova. É Aí, interessante isso que você falou, né? As pessoas muitas vezes acho que deixam a lei ali para um segundo momento
talvez dentro do conjunto, né? Você tem muita coisa para ler, você tem hoje, é muito material. Acho que hoje o pessoal sofre de um problema que talvez lá eu comecei a estudar com você ali em 2013, o meu primeiro concurso foi em 2013, e a gente não tinha tanta informação assim. Então você não tinha hoje, todo professor faz live, todo professor virou coach, todo mundo criou um material, uma técnica, né? Então você tem agora hoje uma safra de informação que é difícil você até escolher, né? O que é que eu vou fazer, né? E aí, nesses bate-papos aqui, o que eu quero é isso, não é trazer uma solução milagrosa ou um único caminho. Mas talvez existam caminhos que se adaptem para cada pessoa, né? Sim. E o que você está falando aí, você criou para você, e aí isso foi lá no primeiro momento, lá atrás, né? E quando é que você decidiu em levar isso para ajudar as pessoas? Quando é que isso... Não, tiveram amigos meus que queriam material, eu quero. Falei, cara, mas transformar isso que eu faço para mim, para dar para vocês, vai me dar um trabalho monstruoso, porque a minha letra ela é feia o suficiente que eu não entendo direito. Então eu tive que digitalizar tudo, organizar, formatar, enfim, aí foi um processo que foi natural, mas é porque as pessoas queriam para também estudar junto, viam que era legal, viam que era uma forma extra de ler a lei, uma forma bem legal, e surgiu daí. Então a gente tiveram pessoas que me incentivaram. Faz que é legal, faz que é bom, vai que dá certo, aí foi isso, foi indo. E aí, dentro da técnica, como é que funciona, por exemplo? Qual é o seu caminho ideal, né, que você diria, Sérgio, você vai começar a estudar para concurso, o que é que Felipe entende como a melhor forma para estudar lei? Então vamos lá. Né? Eu vou começar a estudar lei, qual seria o caminho hoje? Eu nunca li a Constituição Federal, qual é o caminho a gente seguindo aí a sua técnica? Então, eu acho que nunca li Constituição. É um concurso bem iniciante, né? Mas vamos lá, eu acho que primeira coisa, ter um vademecum, eu acho que é ponto básico. Se ficar lendo no tablet, eu acho que para mim não funciona, acho que tem que ter um vademecum. Partiu um vademecum, aí você grifar, eu acho que tem que grifar, ler e grifar. Eu usava marcações para grifar e as perguntas. Então, vamos lá. Separaria o edital em artigos, eu acho que é uma coisa meio básica, separar o edital em artigos, ler do primeiro ao sétimo num dia, vai separando em dias, fazendo um cronograma simples, e vai lendo, acabou de ler, faz exercício, depois lê de novo, acabou de ler, fez exercício, depois lê de novo. Leitura é ler e ler. E grifar, anotar, fazer comparações, esse artigo me remete àquele outro, aí faz uma anotaçãozinha. E, obviamente, perguntas e lacunas, mas isso aí demanda um tempo muito grande para fazer. Tanto que agora, você me conheceu pela Raquel. Eu trouxe a Raquel e trouxe mais pessoas para a gente fazer junto, porque me demanda um tempo monstruoso fazer uma lei. Por exemplo, eu fiz agora mandado de segurança. O mandado de segurança, que é uma lei pequena, me demandou 5 dias para fazer todo o material. Certo. Aí, para fazer o material da Constituição, demora meses. Porque só o artigo 5º tem 72 incisos. Então vai meses nisso, eu não consigo dar vazão. Aí quando eu acabo Constituição 8666, 812, eu já quero atualizar a Constituição, porque já saiu muita jurisprudência. Então eu estava nesse ciclo vicioso de ter poucos materiais, agora eu trouxe a Raquel, o Marcos, algumas pessoas para a gente conseguir liberar mais material e abranger mais concurso e atingir mais gente. Mas eu acho que ler a lei não tem mistério. É sentar a bunda e repetir, ficar lendo, grifando e anotando. Mas então ainda existe, na sua técnica, ainda existe essa teoria lá primitiva. Como é que eu estudei, né? Sim. Eu pegava a lei, eu não usava o vademecum porque eu estudava deitado, para mim era muito pesado, mas eu imprimia a lei, ou tinha algum livro impresso da Constituição, né? E assim, eu ia lendo realmente na força bruta, assim. A primeira vez que eu li a Constituição, não entendi quase nada. Na segunda eu entendi um pouquinho, e assim eu fui começando a compreender, e um dia aquilo se encaixou, que é o que eu achei mais engraçado, que as pessoas falavam, não se preocupa, Sérgio, vai chegar um dia que encaixa. E no começo ali aquilo parece uma loucura, né? Pô, eu não entendo nada dessa Constituição, não entendo, eu vim de outra área, não vim da área de direito. E chegou um dia que aquilo começou a ter lógica, né? Que ele começou a se encaixar. Mas mesmo com a sua metodologia, ainda tem esse momento de leitura bruta, ou não? Tem que ler a lei. Então, o meu material, eu acho que ele facilita por alguns motivos. Porque, junto com as perguntas, eu trago as estatísticas.
Por exemplo, o CESP cobrou X% de letra de lei, X% de jurisprudência, X% de estatística. E dentre os artigos que ele cobrou 10 vezes esse, 20 vezes aquele, a gente traz isso detalhadinho no material. Eu tenho uma equipe que fica fazendo as estatísticas, cria os dados brutos e eu peneiro e transformo isso em material, em tabela, em gráficos. Então, isso, eu acredito que o material também ajuda nisso, porque às vezes você tem um artigo mega complicado, mas que não é cobrado. Então, você não precisa decorar a vírgula do artigo, mas se é um artigo mega complicado, que é muito cobrado, você tem que decorar a vírgula do artigo, entendeu? Aí, eu acho que também tem isso. Mas eu acho que o básico, que é um bom curso, ler a lei seca e fazer exercício, isso é o básico, isso, todos os métodos eu acho que tem que ter isso. Um método vai melhorar em alguma coisa, vai facilitar em outra, mas essa trinca de um bom curso, ler muito a lei, fazer exercício, eu acho que é a base de qualquer preparação boa. Então, aí falando, então o seu material, primeiro tem uma estatística, é isso? Primeiro o cara recebe ali, tem um compilado do que cai mais na lei específica? Não é. O material são 3 partes. A primeira é a lei em perguntas e lacunas. Aí, a lei completa toda a lei, é isso? Qualquer lei que seja 8666, ela completa. Ela completa. Certo. Aí depois vem uma parte de estatística e depois vem uma parte de fixação, que são só as perguntas e lacunas, para você treinar sem a lei. Certo. E na estrutura da lei toda, você falou que tem estatística, né? Então, sei lá, o artigo 20 lá da LRF cai muito. Então, esse artigo vai ser trabalhado da mesma forma que o artigo 1º, que cai menos, ou não? Já nesse primeiro momento você já pula alguma coisa? Não pulo nada, eu boto a lei inteira, mas eu boto sinalizações para mostrar para o aluno que determinado assunto cai mais. Eu uso um sistema de cores, 3 cores. O que é muito cobrado, eu sinalizo com um alvo vermelho, o que é mais ou menos cobrado, eu sinalizo com um alvo laranja, e o que é cobrado, mas nem tanto, tem um alvo preto. Aí existe essa sinalização do que é mais cobrado, para já no início, ó, isso aqui tu não sabe, cai muito, dá uma decorada. Ou mesmo bota a observação, cuidado, isso aqui cai muito. O CESP adora essa questão. Eu boto as sinalizaçõezinhas também no material. E o material tem teoria, por exemplo, tem assim, você explica em outras palavras o que está no artigo ou não? A proposta é essa fixação, assim, tem uma aula ali por trás ou não? Não. Em regra, não. Dependendo, se o artigo for muito complicado, eu entendo que cabe, eu boto. Mas em regra, não. Em regra é só a lei seca. A lei seca é dolorido, eu tento transformar em menos dolorido, mas é a lei seca. E qual o tamanho que fica? Assim, qual é a minha preocupação? Quando eu estudava, e aí já tinha um pouquinho dessa lei esquematizada. Eu nunca gostei muito disso, porque assim, uma lei que tinha 100 artigos, eu ia, sei lá, quantas páginas tinha? 10 páginas. Quando o professor esquematiza, vai para 150 páginas. E aí, naquele conjunto de 1000 matérias que eu tinha que estudar, aquilo me tomava muito tempo e eu preferia, no custo-benefício, para mim, ali valia a pena me dedicar um pouco mais à lei. Qual o tamanho? Você tem ideia assim, do quanto isso cresce nessa sistemática de perguntas? Eu já vou te dizer, deixa eu abrir aqui. E aí, aproveitando quando você olha, né, essa questão, se aumenta no primeiro momento, mas talvez depois, no segundo momento que é só pergunta, isso agiliza, e aí... Sim, era isso que ia ser a minha carta de defesa. Quando você tiver só com as partes das perguntas, quando você tiver a lei decorada, você vai passar a lei em minutos. Uma lei que é bem grande, você vai só respondendo, vai ticando ali em minutos. Por exemplo, a 8112, ela fica em... A 812, desculpa, a 866, a Lei de Mandado de Segurança. São 18 páginas. Certo. 18 páginas, com tudo, com todas as perguntas e jurisprudência, que eu também trago a jurisprudência correlata. E ela originalmente, você tem ideia qual é o tamanho dela? Qual o número da lei para eu ver aqui, só para eu ter? 12.016. Acho que são 5 páginas, 6 páginas. Então ela sai de 5 páginas para quanto? Deixa eu imprimir aqui. 5 páginas. 5 páginas era originalmente. E ela se transformou em quanto, você tinha falado? 18. 18, né? Então, talvez no primeiro momento você tenha um material maior para ler, né? Sim. E aí você gasta um pouco mais de tempo.
Mas a proposta é que isso gera uma fixação maior e num segundo momento desse material eu não volto para esse primeiro tópico. Eu fico só na última parte do material, é isso? É isso que eu recomendo. Você pode voltar, mas primeiro faz a fixação. Se você na fixação foi bem, você nem volta. Fica só com a fixação, fica mantendo a fixação, porque a fixação é mais difícil. É muito mais difícil você responder uma pergunta do que ficar lendo. Se você ficar lendo, você já vai puxar na memória. Mas se você vier uma pergunta e responder, você já sabe aquele ponto e passa, vai passando. Inclusive é mais dinâmico, né? Tira um pouco o tédio de ficar sentado, olhando para uma banda de letrinha e lendo uma coisa parada. Certo. Eu tenho experiência de que dá um resultado, dá um trabalho, mas dá um resultado. A prova fica bem fixa a matéria. E aí a gente tem, né, cresce um pouco pelo que você está falando, mas eu teria dois caminhos. Eu acredito que essa técnica vale a pena, me parece uma técnica interessante. Eu mesmo criar, né? Eu, Sérgio, vou estudar, e você está contando, a história é essa, eu vou começar a criar lacunas, vou começar eu mesmo fazer isso e colocar isso em prática, ou eu utilizar um material que já está pronto e que me pouparia tempo, né? Então, você falou aí o tempo que se gasta para fazer cada coisa dessa, né? Uma Constituição Federal você falou em meses, né? Eu acho que você pode fazer, incentivo você a fazer, mas o trabalho que vai dar, eu acho que você vai desistir no meio do caminho. Esse é o ponto. Eu recomendo você fazer, mas eu acho difícil você ter vontade de fazer até o final. Minha dúvida é, se você for um concurseiro muito iniciante ou um concurseiro intermediário, como é que você vai fazer o filtro das questões de jurisprudência? E dependendo da matéria, é uma parte importante da matéria e tem que ser feito um filtro. O que é cobrado para servidor não é o mesmo que é cobrado para juiz, promotor, tem um filtro de jurisprudência, entendeu? Esse filtro, se você souber fazer isso, pode fazer. Você falou em jurisprudência. Você traz só os artigos da lei ou tem um compilado de jurisprudência ou a jurisprudência entra junto com a lei? Isso, jurisprudência entra junto com a lei. Então, por exemplo, o artigo 3º lá tem alguma jurisprudência ligada a ele? Você faz essa correlação dentro da lei? Sim, faço. Isso é interessante, né? Isso... E por que eu pergunto isso, né? Eu sempre fui um concurseiro que eu diria assim, preguiçoso em certo ponto, e isso me ajudou muito, porque eu consegui bons resultados muito rápido, porque eu sempre buscava otimizar tempo. Então, assim, meu negócio era esse, se eu soubesse que tinha o seu material, eu não ia criar nunca. Porque eu acho, você vai dizer, mas se você criar, você grava mais? Gravo, sem sombra de dúvida. Mas em vez de eu passar no concurso em 1 mês, eu vou passar em 10 meses, porque eu vou ter que criar o que você fez, vou ter que parar, vou gravar mais, mas vou demorar muito mais. Então, por exemplo, mapa mental. Eu comprei um mapa mental tudo pronto. Era um bicho grandão do ponto dos concursos, nem se existe ainda ponto do concurso. Era um livro grande e eu ia complementando. Então, assim, não é que eu não fazia nada, não era um estudo só passivo, mas eu não tinha que criar um mapa mental do zero, né? E hoje eu vejo muitos colegas meus que ficam nessa criação de mapa mental. Eu vou até fazer uma live, acho que a próxima semana é o pessoal da Resumapas que cria também mapa mental, né? Que eu acho que essas coisas facilitam muito, assim. Eu acho que o concurseiro, nesse conjunto maluco de muita matéria, de muito concurso, como você falou lá no começo, né? Você foca em quê? Aí escolhe um foco. Aí faz um concurso hoje, amanhã tem outro, muda a matéria, uma matéria a mais. Se eu criar mais um problema, que é gerenciar um estudo de leis, existindo técnicas legais, né? Talvez eu não goste da do Felipe. Beleza, mas tem a de Zeca ali na esquina. Mas se eu gosto da do Felipe, por que não utilizar essa do Felipe, né, e ganhar tempo na construção? Não, eu concordo plenamente. Se quiser fazer, eu acho que pode até... Você faz do seu jeito. Faz perguntas diferentes, faz coisas diferentes, mas tá pronto. O meu tá pronto, tá digital. Eu descobri que eu tenho toque, porque eu só libero material quando está formatado perfeitamente. Eu descobri isso há poucas semanas. Eu tenho toque, então a formatação para mim é primordial, enfim, é bem importante. E é isso, eu acho que... E também tem uma coisa, fazer estatística, qualquer um pode fazer, mas dá um trabalho monstruoso. Porque fazer todas as questões da banca dos últimos 4, 5 anos, anotar órgão, resposta, ano, qual foi o cargo, para conseguir fazer essa filtragem depois. É um trabalho que também eu parei de fazer. Eu deleguei isso, agora eu só gerencio e faço a filtragem depois. Você tem uma equipe que faz isso, né? Porque é um trabalho muito... Fazer todas as questões dos últimos 4 anos da FGV, FCC e CESP. Depois, Constitucional, Civil, Processo Civil,
processo penal. Não... Isso você faz para cada lei, não é isso? Para cada normativo que está sendo montado. Isso. E hoje você tem quantos normativos, ou quais são as matérias, assim, para o pessoal que não Hoje eu conhece? tenho... Lógico que depois o pessoal pode entrar lá no seu Instagram, vai ser mais fácil de ver, né? Mas, tem... para um curioso que está assistindo aqui, quais... 8666, 84, vamos lá. Licitação, improbidade administrativa, processo administrativo federal, constitucional, penal, processo penal, mas o quê? Juizados, mandado de segurança. Aí tem algumas... Pode falar. Não, pode... Completa aí. Aí também tem alguns materiais focados no TJ do Rio de Janeiro, que é algumas coisas de pergunta, LODGER, coisas específicas para o Rio de Janeiro. E o material é PDF? Como é que é o acesso a esse material? Como é que o pessoal, né? PDF. Você entra no site, escolhe o material, é como se fosse comprar uma coisa, um material comum em qualquer site. Cartão de crédito ou boleto bancário, assim que foi aprovado o pagamento, libera no site, você faz o download do material. Já tem o material é atualizado. Você falou que tem atualização, né? Mas como é que funciona? Digamos que eu comprei a 8.112, como é que funciona a atualização? Eu tenho direito à atualização? Como é que é a política nesse... Você pode pegar o material tem um prazo que você pode pegar o material, varia em 6 meses em regra. Se tiver alguma mudança significativa nesses 6 meses, vai estar atualizado, você pode ir lá baixar material de novo. Ah, legal. É isso. Se, por exemplo, constitucional, se sair alguma emenda constitucional nova, ou de mês em mês eu vou, repasso jurisprudência. Se isso é algo muito importante de novo, o que atualizou, faço mais uma pergunta aqui, uma ali, ou já passou mais um ano, tira uma jurisprudência meio velha, porque não costuma cair muito, e a gente vai otimizando. E há quanto tempo esse método está sendo utilizado aí com as cobaias que não é mais você, né? Com você funcionou. Mas como é que tem sido aí a resposta do pessoal? Como é que você tem sentido? O Revisa Lei existe há 2 anos, mas ele começou mais forte mesmo esse ano, porque esse ano que entrou o pessoal para me ajudar. O feedback é muito bom, porque tem gente que me manda, pô, gabaritei... Na época era mais civil, né? Gabaritei civil só com o seu material. Falei, pô, maravilhoso. O feedback é uma das partes mais interessantes do material. Até qualquer retorno, feedback, tipo assim, pô, fui bem na prova porque do teu material me ajudou em jurisprudência, agora eu leio mais rápido. Enfim, é bem positivo. Então, de forma resumida, o material tem 3 pedaços. Primeiro pedaço, eu tenho a lei com lacunas, com algumas perguntas para cada artigo, cada inciso, cada coisa que está ali construída, não é isso? Depois eu tenho a parte de estatística, onde vai falar quais são os principais assuntos daquela lei que cai para cada banca, ou é um material para banca específica? Ou ele tem ali um multibancas dentro dele? Aí depende do material. Se for material genérico, é um multibancas. Se for material específico, é aquela banca específica. Certo. E aí no final tem digamos assim, só de questões, fixação, né? Onde seria a lei toda novamente, é isso? Fixação de toda a lei ou de um pedaço dela? De toda a lei. Toda a lei, né? Bom. E aí, eu acho que com relação ao material, acho que está bem explicado. Depois, se o pessoal tiver dúvida, me procura. Mas você falou ali no começo, né, que você fez esse primeiro concurso, depois você fez vários concursos para oficial. Qual é a importância que você vê da lei nessa preparação? Não é de usar o material do Revisa Lei, mas se você pudesse, falando para o concurseiro que vai fazer, qual o peso que a lei, leitura de lei, você enxerga ter nas provas objetivas e discursivas também, né? Depois vamos falar um pouco da discursiva. Discursiva é a matéria hoje que eu estou à frente, por exemplo, lá no Direção, eu trabalho na área de recurso de prova discursiva. Eu acho que a gente não deixa de falar de concurso de um mundo como um todo, mas discursiva é minha área hoje, digamos assim, né? E aí, qual o peso dessa leitura de lei para toda a preparação, objetiva e discursiva? Eu acho que para a parte objetiva é 60%, 70% da prova. Ela é ou 3/5 ou 2/3. Ela é uma parte bem importante. Ela é uma parte que, se você não der importância, se você não considerar como primeira, como primordial, você vai ter dificuldade em passar. Eu acho que é uns 70%, podemos dizer. 65%, 70% de importância. Na subjetiva, eu acho que cai um pouco. Eu acho que pode ser uns 40%, cai um pouco, porque na subjetiva tem
a doutrina ela é trazida com mais importância. Até para o concurso de servidor, a doutrina em subjetivo ela é mais importante. Uma jurisprudência também é bem importante em subjetiva, mas na objetiva, certamente uns 70%, 60%, por ali. E é interessante, quando você traz essa percepção, lógico que aqui ninguém está dizendo que é ou não é, né? Mas eu não vejo na preparação dos alunos, e eu faço trabalho com coaches também, de o aluno dedicar, se o aluno acreditar que é 70%, vamos partir do pressuposto que isso é uma verdade, o aluno não dedica 70% do tempo para a leitura de lei. Né? A leitura de lei fica ali por 5%, 10%, o cara lê, se lê muito, lê uma vez uma lei. Então, e aí a pessoa se chateia, eu não passo porque eu não consigo aprender, concurso é para gênio, Felipe era muito inteligente, Sérgio era muito estudioso. Quando, na verdade, me parece, aí eu quero ver a sua opinião, que as pessoas que se dedicam um pouco mais para essa lei, fazem esse estudo um pouco mais árido, um pouco mais cansativo, alguns com alguma técnica, como essa que você elaborou, né, essa proposta que você está fazendo, outros lá na leitura braçal, outros com outra técnica, que deve existir algumas outras maluquices aí pelo mundo afora. Certamente. Mas a pessoa não dedica ali tanta energia, né? E aí, se fosse 50%, 60%, 70%, você acredita que deveria se dedicar perto desse percentual na preparação, no estudo? Acho que sim. Acho que talvez no primeiro momento não, porque se a pessoa não for de direito, ela for ler o Código Penal, ela não vai entender nada. Então talvez uma videoaula seja importante para ela, ou um cursinho presencial seja importante no início. Mas depois que você já começa a entender o básico, você já sabe que tem majorante, por exemplo, penal, majorante, atenuante, as fases do crime. Você tem que focar na letra da lei. Até para juiz, que é uma prova mais difícil, se você não souber a letra da lei, você pode se complicar. Porque e cada vez mais eu falo isso com mais força, com mais razão, porque eu estou começando a cada vez mais ter os dados disso. Então, pelo menos 50% da prova que veio pouca lei seca. Só que as pessoas não focam nisso porque é chato. É muito chato ficar lendo lei seca. Se ficar ali com o Vademecum, como você fazia com o PDF, ou com papel impresso, lendo, até o papel ficar amarelo, tentando ter as marcações, as anotações, é chato, é insuportável. Só que é o que, na minha opinião, o que eu vejo é o que te aprova. E é interessante, e eu concordo com você. Assim, quando eu comecei a fazer concurso um pouco mais difícil, parti para essa área de conselheiro substituto, o pessoal disse, é um concurso impossível, não se passa. E eu nunca fui para um estudo tão aprofundado como as pessoas defendem. Você tem que ter 7 livros, 50 autores. Eu sempre acreditei que a lei fosse o mais pesado. E sempre dei um foco maior para a lei. Eu acho que isso fez diferença. E em vários momentos, teve leis que eu não, por exemplo, Tribunal de Contas, né? Regimento interno, eu deveria estar estudando. Caí ali 5, 6 questões. Mas dentro de um conjunto maior, eu preferia acertar as outras matérias e ter lido o regimento do TCU uma vez na vida, e aí ali no feeling tentando acertar, do que me dedicar em cada uma delas. Mas a leitura daquele regimento, se aquilo fosse um foco único mesmo, se fosse, eu quero, é o concurso da minha vida, teria feito bastante diferença, né? Então eu acredito que realmente, talvez por ser tão chato, as pessoas não acreditam que é tão importante. E é engraçado que hoje tem dados, né? É que você falou, tem o seu material que tem dados, você tem diversos materiais que a gente consegue comprar aí, você tem lá no que concurso, você consegue levantar lá. E as pessoas não vão atrás disso aí, né? Eu não sei o que é que falta para virar essa chavezinha. Não. Quando a gente começou a estudar, lá para os idos de 2010, não existia um site como o que concurso. Acho que o que concurso estava iniciando. Então não tinha essa facilidade de fazer questão. A gente não sabia que era tanto assim. A pessoa aprendia na base da porrada. Fez 10 provas, apanhou 10 vezes, aí, opa, peraí, tem que sentar e ver. Mas uma coisa que é comum entre os concurseiros, que é a pessoa está preocupada em saber a última jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, mas não sabe que o artigo 5º tem 72 incisos e quais são os incisos do artigo 5º. Sendo que o artigo 5º vai cair toda a prova e a jurisprudência recente da doutrina alemã não vai cair. Vai cair uma jurisprudência do STF, mas o suprassumo do direito internacional não é assim. É bonito, para o bar é ótimo, mas para a prova não vai ser tão eficaz. Eu acho que, de fato,
as pessoas não dão atenção para a lei seca porque é chato e porque parece que não dá efeito. Mas dá, funciona. E dentro da sua preparação, e falando da preparação como um todo, né? Me diga aí três principais erros que você viu na sua preparação de concurseiro, né? Nessa sua trajetória, que você ainda disse que ainda está esperando, não sei se vai voltar a estudar, mas assim, se fosse elencar hoje três grandes erros que você mudaria nessa caminhada. Fazer qualquer concurso que abrisse, erro um, você tem que ter um foco. Erro 2, ignorar uma parte do edital. Erro 3, fazer pouco exercício, ler pouca lei ou fazer pouco exercício. Isso são os três erros que eu cometi mais graves, assim. No seu erro 2 aí, ignorar a parte do edital. O que é que você chama de ignorar a parte do edital? Eu já vou dar uma deixa aqui como é que eu fazia e ver. Você pode discordar à vontade, não precisa concordar comigo. Eu hoje defendo que, com tanto material legal, tanto PDF, eu estudei PDF. Quando eu comecei a estudar ali em 2013, já tinha PDF e sempre fui um estudante de PDF. Depois teve um outro livro ali para aprofundar uma matéria que um professor que eu gostava, alguma coisa desse tipo. Mas assim, qual era a minha ótica? Sempre naquela ideia do estudante um pouco preguiçoso, né? Ou de querer otimizar o tempo, se não quiser chamar de preguiçoso. O que é que eu fazia? Eu pegava o material do PDF do professor Felipe, que vai dar, sei lá, Direito Constitucional, eu só lia aquele material. Vou ler Direito Administrativo com Eric Alves. Eu nem olhava o edital. Eu não ia lá me preocupar, eu comprava o material para o TCDF, ia cair Direito Administrativo com Eric Alves. Eu li o material dele. Eu não ia no edital, não olhava o edital esquematizado. O que é que eu olhava em edital? Regra. Quanto tempo eu tenho, quanto vale a discursiva, quanto vale a objetiva, as regras gerais, isso eu me preocupava. Qual é a sua visão sobre isso? Porque você falou essa questão de não ler o edital todo, né? Fiquei curioso. Então, essa porrada eu tomei foi dolorida, foi no TRT Minas, que são 60 questões para analista, 20 gerais e 40 específicas. Das 40 específicas, eu fiz 38. De 40 em direito, eu fiz 38. Só que na parte de geral, que era a parte basicamente de português, eram 20, eu fiz 10. Só que aí no desvio padrão, me jogou lá para baixo. Então, se fosse tudo o mesmo valor, o direito fosse primordial, eu ficaria entre os primeiros. Mas como o português me arrasou, eu meio que ignorava o português, eu fui arremessado para baixo com as 1000 posições. Aí, ali, doeu e eu parei para reavaliar. Pelo menos para servidor Ainda mais se for FCC, que tem desvio padrão, você ignorar português, senão vai ser aprovado. Mas você fala assim, mas assim, o que é que você chama de ignorar o edital? É parar e ler o edital e marcar tópico por tópico? Ou porque você viu que tinha português e não estudou português? O que é que... Não, eu estudei, mas como eu não gostava, eu gostava menos, eu gostava mais de direito, saber as regras, decorar os artigos, ver a jurisprudência, eu botava uma parte de... O que as pessoas fazem com lei seca, eu fazia com português. Eu botava uma parte diminuta do meu tempo para português. Aí foi erro. Erro não deu certo. Aí eu tive que dar uma... Não botar 70%, mas botar uma carga horária melhor, maior, e aí eu fui ajustando, comecei a aumentar percentualmente os acertos, e aí foi fluindo. Certo. E aí, falando de acertos, né? O que é que você diria aí que teve de grande acerto nessa trajetória? Menos material é mais. Você focar em um material ou dois é melhor do que você ter 5 livros e não ler nenhum. Isso eu concordo 1000% com o que você disse. Se você tem todos os livros da editora X de direito administrativo, mas você não leu nenhum, é melhor você ter um PDF, um livro e ler o livro 5 vezes. É muito mais eficaz. Menos material é mais. Escolhe um método, um professor e segue ele. Não vai querer ficar contratando 5 cursos com 10 professores diferentes. Todos os professores vão te levar à aprovação, cada um da sua forma, cada um do seu método. Existem milhares de profissionais excelentes no mercado. E focar. A partir do momento que eu foquei, as coisas apareceram, começaram a dar resultado. São esses 3 principais. Menos é mais. Escolhe um professor, escolhe um método, escolhe um curso e focar. Isso é interessante, menos é mais. Quando eu tenho um aluno de coaching, ele hoje é procurador do estado de São Paulo, Leonardo, né?
Quando ele veio conversar comigo, um cara muito bom, ele já tinha mestrado, fazia mestrado no UNB. Ele disse, eu preciso me preparar, não era nem minha área. Eu disse, não, vamos acompanhar aqui. Pessoal, traga aí o material que você estuda. Primeira reunião que a gente fez. Rapaz, ele trouxe uns 5 livros de constitucional, 6 de não sei de quê. Eu disse, joga tudo fora, você vai escolher um livro. E é engraçado que é uma coisa muito simples. E toda vez que ele me encontra, hoje, Sérgio, você mudou minha vida. Olha a coisa pequena, né? Lógico que não foi só isso, mas eu acho que essa diferença foi o que fez ele aprofundava tanto, e ele buscava tanto doutrinador, tanta coisa, como você falou. A teoria alemã, ele sabia. Mas ele terminava errando o basicão. Né? E quando ele jogou fora todos aqueles autores, que é a mesma coisa de você jogar fora todos os professores, né? Imagine que eu vou estudar prova discursiva. Aí eu tenho aula com o Sérgio, aula com o fulano, com o cicrano, com o beltrano. Cada um tem um pouco um caminho a seguir. E aí você fica maluco, né? Pô, eu vou seguir o quê? Vou seguir aqui a teoria de Sérgio, vou seguir aqui a teoria de fulano, de cicrano, né? Então, eu acho que realmente isso você escolher um caminho, né? Aí a Cíntia está chegando aí, boa noite, Cíntia. Escolher um caminho para você seguir e seguir, acreditar naquele professor. Mas está dando ruim, também muda, também não fica... Eu tive também um erro que eu tive, né? Quando eu fui estudar contabilidade pública, eu não conhecia nada de contabilidade, peguei um professor que eu não gostei, conheço amigos meus que adoram, disse que é o melhor professor do Brasil. Mas eu não consegui entender com aquela figura, né? E eu gastei muita energia, até o dia que eu disse, não aguento esse cara. Troquei para outro, fez toda a diferença. Então, talvez também não pode ficar arraigado com aquele negócio, é menos, é mais, eu quero só Sérgio e não troco. Mas talvez Sérgio não seja o seu perfil, né? Não, talvez, eu pessoalmente não gosto de mapa mental, mas muita gente adora. Então, mapa mental para a pessoa pode ser melhor que o meu material de perguntas, mas cada um tem um material e uma forma de gravar melhor, que acha mais eficaz, e também depende muito do momento. Vai ver se está exausto de ler a lei, vai ver um pouco de mapa mental, não tenho nenhum problema com isso. Vários caminhos fazem você chegar ao mesmo local. Não acho que tem esse é o melhor método infalível. Não existe isso. Eu acho que existem diversos métodos muito bons e cada um se adapta melhor com o método. Português, tem professores que as pessoas adoram, que eu acho que eu prefiro aquele. RLM também, esse cara é muito bom, prefiro o outro. Direito, menos. Direito eu costumo gostar mais dos que todo mundo gosta, mas português e RLM eu mudava um pouco de informática, cada um tem muito gosto de... Professor que trabalha com slide, professor que usa slide, que é mais 1000 métodos diferentes. Eu acho que achou o seu, segue nele. Acho que... E você falou um pouquinho de livro aí, né? Hoje até, inclusive, no Instagram, fiz a pergunta lá, pessoal, e uma das questões era isso, PDF, livro ou vídeo-aula. E aí você, no seu material, você falou, escolhe uma coisa, né? Um PDF e um livro. Qual é a sua percepção entre PDF e livro? Isso é uma dúvida que muitos alunos trazem para mim. E qual é a sua opinião? Você acha que precisa dos dois? Um deles basta? Qual é o melhor? Qual é a vantagem de um, desvantagem do outro? Eu acho que depende. Eu acho que existem tantos livros excepcionais quanto PDFs excepcionais. Eu acho que você pode escolher um só e seguir. Só tem que ver se é o mais correto para o seu foco, né? Por exemplo, não vai pegar inconstitucional, não vai pegar um Paulo Bonavides, que é um doutrinador clássico, para ajudar para concurso de servidor, que não é o foco, não é o foco. Até a leitura vai ser uma leitura arrastada. Eu acho que tem que ser um livro mais ou menos voltado para aquela área. Mas se for um livro ok, acho que você pode seguir com o livro. Agora, PDF talvez seja mais dinâmico. Dependendo do PDF, os PDFs dos cursos grandes eles são mais dinâmicos. Eu acho que pode funcionar também muito bem. Eu acho que você usava PDF ou livro? Então, eu usava livro, mas eu usava livro como fonte de consulta de dúvida, uma dúvida específica. Eu usava muito código comentado. Estou na dúvida de como interpretar esse artigo, se tem alguma jurisprudência, eu pegava um código comentado, dava uma lida, entendi. Voltava e seguia. Mas eu sempre tive livros só para tirar dúvida. Fiquei controle de constitucionalidade, fiquei em dúvida aqui, interpretar isso aqui, ou qual é o mecanismo. Aí eu vou dar uma lidinha ali, pronto. Mas meu foco nunca foi ler o livro, foi ler e aula e PDF também. E aí, aula? Videoaula, aula presencial? O que é que você sugere aí para a galerinha? Eu prefiro
aula presencial, mas é porque eu moro no Rio de Janeiro, então essa é uma realidade que é possível para mim. Agora, dependendo de onde a pessoa mora, videoaula. Então você gosta de É, aula presencial, né? É engraçado porque eu eu hoje gosto de moro aula em presencial. Brasília. Quando eu vim para Brasília, aí continuei estudando, e nunca gostei de aula presencial. E por um simples motivo, nessa teoria de otimizar tempo, a aula presencial eu perco tempo indo, perco tempo voltando, tem horário de intervalo, o professor brinca com um, brinca com o outro. Então, daquelas 4 horas de estudo, aquilo rende para mim 2 horas. E eu vejo uma videoaula acelerada, eu fazia 4 horas e estudava 8. Era o inverso, né? Movia com o dobro da velocidade, então, para mim, parecia valer a pena. Né? Não, a aula presencial, a única coisa que de fato me irrita em aula presencial são algumas dúvidas que eu acho que não se aplicam. Por exemplo, direito internacional. Professor, estou com uma dúvida. A pessoa nasceu no Nepal, casou no Japão, mas morreu na China. Qual direito se aplica? Não sei. A resposta da pessoa tem que ser essa. E essa pergunta nem deveria ser feita em aula. Isso me irrita um pouco na aula presencial. Mas a aula online tem essa vantagem de não ter intervalo, de ser mais dinâmica, de você poder acelerar. Mas como eu anoto muito, eu acabo gastando um pouco mais de tempo anotando as coisas, mas tem essas vantagens de fato. E aí, voltando para a minha seara aqui, já está chegando aí perto do final, prova discursiva, qual é a sua experiência com prova discursiva? Algum momento que a coisa deu errado ali, fez falta, alguma outra hora que isso funcionou? Como é que foi a prova discursiva nesse sua preparação? Na prova discursiva, eu tive momentos que eu fui muito bem, tive momentos que foi desesperador. Por exemplo, TRT Paraná. A discursiva foi sobre prescrição no processo de trabalho. Foi muito bom porque foi uma questão de doutrina. Eu sabia doutrina, fui perfeitamente. Eu nunca tive dificuldade de fazer discursiva, porque como eu atuava como advogado, eu escrevia bastante petição. Então, a escrita nunca me foi difícil. Fazer uma redação com as regras da FCC do SESP é um pouquinho mais, mas a escrita numa subjetiva, no estudo de caso, nunca me foi. A escrita em si nunca me foi difícil. Eu pensava, se eu tenho conhecimento da matéria, escrever não vai ser um problema. Mas, por exemplo, TRT-8, que é o Pará e Amapá, o SESP botou na discursiva quais eram os princípios do código de ética do TRT-8. Eu não sabia, deixei em branco. Deixou em branco, É, bicho? eu não sabia nem por onde começar. Foi Foi em mesmo, branco. grande. Foi. Se não foi em branco, eu escrevi 8 linhas para embromar alguma coisa e ver se tinha piedade. Porque eu olhei para a prova, ferrou, não sei, não sei. Ah, tá, eu botei, o código de interno tem o LIMP. Publicidade, impessoalidade, eficiência, deu uma embromada, mas E, e deu alguma coisa? A pescaria pescou alguma Não, coisa? tá, Zero, bem zerado? zero. Zero, por exemplo, o TRT-15, quando eu abri a discursiva, eu tomei um susto. Mas aí eu me acalmei e consegui fazer a discursiva. A discursiva foi sobre administração pública e PPP. A administração pública para a área judiciária, de servidor em direito de TRT, é bem comum de cair. Aí quando vem uma subjetiva dessa, dá aquele choque, né? Eu estava sempre sendo aprovado entre os 50 primeiros, 60. Aí vem aquilo, puta, ferrou. Mas aí eu respirei, fiz a prova, respirei, acalmei e fiz o melhor, e aí eu consegui tirar uma nota boa. Tirei uns 8,5, né, somando as duas discursivas. Uma nota boa. Mas E aí, pelo que você está falando, você treinava, porque qual é o meu sentimento, né? E hoje um pouco à frente, assim, tem muita gente boa em prova, em escrever, como você fala, eu escrevia muito bem. Mas o cara é bom em escrever. O cara não é bom em escrever prova discursiva para a banca A, para a banca B. E aí eu vejo muita gente que tem conteúdo, não consegue passar aquilo para o papel, né? Você treinava em algum momento ou não? Você ia realmente na experiência não, do advogado? 100% da nunca, experiência do advogado. nunca treinei. Talvez, se eu treinasse de fato, poderia ter me ajudado até não tomar esse susto. Eu tomava uns sustos, vira e mexe, eu abria a prova de um tema absurdo que eu nunca esperava. Falei, opa,
ficava 15 minutos, 20 minutos abalado emocionalmente, porque a porrada que eu tomei ali na prova. Mas calma, respira, come chocolate, vai no banheiro, volta e faz. Qual é a ordem que você fazia a prova? E falando nisso, eu fiquei. Você A primeira, começava. a primeira coisa que eu fazia quando eu abria a prova era ler discursiva, se tivesse. Primeira coisa. Ah, Eu lia legal. discursiva. Aí eu lia discursiva. Eu só lia. Aí eu começava por direito, constitucional, administrativo, e aí ia. Aí fazia português, não sei o quê, o resto aí por último, mas eu deixava pelo menos 1 hora para discursivo. Eu ficava tentando controlar o tempo a pelo menos 1 hora para discursivo. Interessante o que você falou de ficar um pouco com medo, né? Meu conselho para os alunos, né? Diga assim, ó, dependendo do seu nível de preparação, né? O cara que está começando, o cara fez poucas provas, o cara ainda fica nervoso, não vá ler a discursiva, porque uma discursiva que você não sabe pode lhe matar na sua objetiva. O cara vai entrar em crise e não vai fazer uma objetiva que ele faria bem. Já o cara que já está mais acostumado, já tem um jogo de cintura melhor, não tem problema em olhar. Você vai olhar, muitas vezes não vai saber, mas você não vai se desestabilizar, você vai fazer sua prova, e ao longo da prova muitas vezes vem o insight, muitas vezes vem aquela complementação, né? Mas eu falo muito para os alunos sentirem esse momento, para você não ser esse cara que chega, leva um susto, e aí tem gente que pirou o cabeção, né? Tem gente que dali não faz mais objetivo, não marca mais nada, e se perde, né? Porque aquele negócio, não adianta você saber a subjetiva perfeitamente se você for mal no objetivo, porque o objetivo vem primeiro. Então, concordo, se a pessoa ficar muito insegura, nem lê a objetivo da final. Mas eu gostava de ler a subjetiva pelo que você disse. Eu lia, se eu tomasse um susto, eu já ia matutando para ver se se conseguia tirar alguma coisa, e aí você puxa o primeiro pensamento e vai vindo mais, e você consegue fazer, mas eu costumava ler primeiro a subjetiva. Bom, muito legal, Felipe. Eu acho que aí a gente está chegando aqui no final. Eu vou fazer um agradecimento, depois deixo para você fazer aí suas palavras finais e a gente encerra, né? Agradecer o pessoal que nos acompanhou, o vídeo vai ficar ali disponível no Instagram. Agradecer o Felipe por falar um pouco da sua técnica, né? Como eu disse, a gente não se conhece, mas é bom essa questão de live, essas coisas. A gente termina conhecendo muita gente, né? E ter feito aí boas amizades. Então, obrigado, Felipe. Achei muito interessante a sua forma de estruturar. Não conheço o material, assim, nunca peguei, né? Nunca estudei por ele, mas me parece uma técnica que pode ajudar muita gente numa área que é uma área muito árida, né? Assim, é simples, é chato demais. E esse aqui é o problema da lei. É porque é chato demais, porque não tem nada de outro mundo ali. É um textozinho. Tem umas vezes que são mal escritas, realmente, acaba vai ler e não consegue entender nada. Mas a grande maioria das vezes é ali o artigo 5º, com quantos que seria esse inciso? 72? Quanto é? 72. 72 incisos, e que você teria que só decorar, mas você não decora 72 incisos, né? Então, talvez com técnicas, isso ajude muitas pessoas. Parabéns aí. Eu sei que você está aí montando uma nova equipe, acho que é isso mesmo, as coisas vão crescendo, né? Daqui a pouco, quem sabe, você larga seu emprego público e vai virar o dono do Revisa Lei, se Deus quiser, né? Então, Felipe, brigadão, e aí, você falar com o pessoal, se despedir, e a gente encerra essa live. Não, é isso também, agradecer pelo convite, é um contato novo, podemos marcar mais vezes, conversar mais vezes. Eu vou te mandar o material para você dar uma conhecida. Legal. Quem quiser entrar no site, no meu mandar direct, conversar comigo, tento responder ao máximo de pessoas possíveis. Às vezes não dá para responder todo mundo, mas manda mensagem, insiste que eu te respondo. Lê a lei seca, que é fundamental para sua aprovação, e é isso. Vai bom, Felipão. Então, gente, obrigado, e a gente se encontra por aqui nessas ideias de ir construindo, né, um formato que dê certo para você. Eu acho que próxima semana, se eu não me engano, na outra a gente vai fazer uma também aí sobre mapas mentais, vai ter uma sobre direito do trabalho. Então temos lives aí bem interessantes. Obrigado, Felipe. Um abraço. Nada, tchau, tchau.